Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São João, capítulo 6, versículo do 22 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas, foi até Cafarnaum à sua procura. Encontrando-o na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes os pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje esse Evangelho que vem intitulado Discurso de Jesus sobre o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Aqui a gente, como viu nos evangelhos anteriores, a multiplicação dos pães, Jesus que manda seus discípulos adiante, na barca e fica ali. Depois Jesus vai seguindo, a mesma rota daquela barca, o mesmo trajeto daquela barca que os discípulos vão à frente. Jesus vai depois atrás seguindo a pé, andando sobre as águas. Que maravilha! Que Deus poderoso, meus irmãos! Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus vivo. E a gente fica pensando, Jesus, ele realizou tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas quando ele peregrinou nessa terra. E ele mesmo disse: eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem no meu nome vos será concedido, tudo que pedir no nome do Pai também vos será concedido. Jesus disse: onde 2 ou 3 está reunido, eu também estarei presente no meio de vocês. Jesus diz também: tudo que se pedir em oração alcançará. Então, esse Deus, ele continua vivo no nosso meio presente. E aqui a gente viu uma multidão sedenta, como inicia aqui no versículo 22 do capítulo 6 de São João. Percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca. Quem percebeu? A multidão. Nesse meio tempo, outras barcas chegaram. Então, quando eles perceberam que Jesus não tinha subido na outra barca, nesse meio tempo, como diz a palavra, chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali,
entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Então aqui a gente vê um povo procurando Jesus. Eles entram naquelas barcas e vai à procura de Jesus. E aí, qual a motivação? Aí nós perguntamos hoje a nós que estamos buscando o Senhor, qual a motivação sua? Qual é a sua motivação maior? O porquê de estarmos na igreja? O porquê de estarmos até mesmo desenvolvendo algum serviço, na igreja? Qual a motivação? Qual o motivo? E aqui o Senhor, continuando, versículo 24, capítulo 6, e reparando a multidão, que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. 25, encontrando na outra margem do lago, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, buscai-me não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Então aqui fica, essa deve ser a motivação nossa, a eternidade. Deve ser o motivo pelo qual nós estamos na igreja. Deve ser o motivo pelo qual nós desenvolvemos até algum trabalho na igreja. O motivo maior tem que ser a vida eterna. Trabalhar não pela comida que perece, mas pelaquela que dura a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Então, todo o nosso serviço ele tem que se espiritualizar. É bem verdade que nós vivemos esse mundo e o nosso ser humano, o nosso corpo físico, ele necessita deste pão, esse pão que perece. Mas nós devemos entender que a nossa prioridade, acima de tudo, é não perder o céu. É não nos envolver de tal forma nessas coisas da vida transitória, da vida passageira, de tal forma que a gente perca o céu de vista. Tem uma oração na liturgia da Santa Missa que diz o seguinte: vivendo entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Então, se a gente vive nesse mundo transitório, que tudo passa, devemos tomar cuidado para não deixar de lado as coisas que não passam, aquelas que são eternas, mas possamos também ter aquela visão espiritual da ação do poder de Deus, da graça de Deus. Também possamos ter a diligência, a simplicidade, a delicadeza e a atenção de Maria de Betânia, que nos ensina a sentarmos aos pés do Senhor, a querermos ouvir e aprender de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vossas almas encontrareis o repouso. Por isso, meus irmãos, não vamos trabalhar pela comida que perece, mas sim pelaquela que dura a vida eterna, que é Jesus mesmo que nos dá. Esse alimento eterno que vai saciar a nossa alma, que vai nos dar a fortificação espiritual para que nós possamos ir adiante diante do chamado de Deus, da missão que Ele mesmo confiou à sua igreja, e de evangelizar e pregar a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a missão direta que o Senhor dá à sua igreja, aos apóstolos. E os apóstolos foram fazendo discípulos. E nós leigos também estamos inclusos de uma forma não ministerial, ou seja, da forma que o sacerdote tem recebido diretamente de Cristo, mas pelo nosso sacerdócio comum do batismo, também nós participamos dessa missão batismal, de levar o Santo Evangelho a todas as criaturas. Estamos inclusos em também fazer discípulos em nome de Cristo, em levar as pessoas a ter um encontro íntimo com Jesus, proporcionado pelo ambiente onde a gente, através de uma vida de oração, através do momento de oração, através da pregação da palavra, naquele momento que acontece frequentemente em nossos grupos de oração, proporcionar um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. E uma vez a gente tendo um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, a nossa vida se transforma.
A gente vê na palavra de Deus, a gente vê nos testemunhos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram suas vidas transformadas. Nunca mais foram as mesmas pessoas. E assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você e assim irá acontecer com outras pessoas. Aconteceu através de leigos que faziam missão na comunidade, na época onde eu residia, comunidade Baixio dos Lopes, comunidade onde tem como padroeiro São Luís Gonzaga. E ali, através dessa missão, eu até então não participava de nada da igreja, embora sendo católico de tradição, de costume dos meus pais e tudo mais, mas não era um católico praticante, não tinha conhecimento de nada da minha doutrina, da minha igreja, não. E através desse momento, proporcionado por leigos, um grupo de oração, fazendo uma missão na comunidade, foi a minha entrada na igreja. Até então eu passava pela igreja e era como que aquela parábola que o Senhor conta do tesouro que está no terreno e que se desvaloriza o terreno porque não sabe que ali tem um grande tesouro. Então eu passava pela igreja e olhava, achava bonita, mas não entendia que ali tinha um grande tesouro. E depois que descobri que ali tinha um grande tesouro naquele terreno, eu vendi tudo que eu achava que era precioso, tudo que eu tinha para ter esse tesouro. Então, que nós possamos também nos desprender, nos despojar para ter esse tesouro, essa graça maior que é Cristo Jesus. A experiência com esse Deus que é amor e misericórdia. E foi proporcionada através do momento de missão de um grupo de oração. Então que nós também, meus irmãos, possamos entender que essa missão do Cristo nos corresponsabiliza também, nós leigos, juntamente com os nossos pastores, no qual por excelência é dado diretamente guardar a fé e a palavra e anunciá-la e pastorear o rebanho que Cristo lhes confia, mas também esses pastores, eles delegam missões àqueles que de certa forma vão entendendo o seu batismo, vão entendendo o chamado de Cristo no coração e assim vão de certa forma se destacando entre outros, tomando consciência da missão e abraçando o ide do Senhor e levando a palavra aonde está precisando ser levada. E hoje nós sabemos que mais do que nunca a urgência do anúncio do Evangelho é grande. Como Jesus disse já naquele tempo, hoje mais do que nunca, o mundo já sob o maligno. E Mateus 5, 13, Jesus vem nos dizer que nós somos luz, né? Nós somos sal, nós somos luz. E aí nós devemos provocar sede de Deus nesse mundo e iluminar com a luz de Cristo que está em nós pelo batismo este mundo, como o Senhor disse que já sob o maligno, na escuridão, devemos levar a palavra de Cristo que ilumina, que dissipa as trevas. Então que eu e você, meu irmão, não vamos correr atrás daquilo que perece, mas vivendo entre as coisas que passam, abraçando as que não passam, possamos entender que acima de tudo, o nosso alvo maior é o céu, a nossa meta é o céu. Devemos caminhar para o céu, olhando e buscando as coisas do alto, não as coisas meramente aqui da terra. Nós sabemos que, como o próprio Cristo disse, há de chegar o fim dos tempos, e quando fala tempos no plural, se faz referência a cada um de nós pelo tempo que Deus nos deu, como igreja, a eu e a você. Você tem um tempo, eu tenho um tempo, e até lá, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, nós devemos ter toda a diligência de urgência do anúncio, da prontidão para anunciar a santa palavra. Que eu e você possamos buscar o Senhor, não pela comida que perece, mas pelaquela que dura para a vida eterna. Entendamos, você é querido, você é amado, você é chamado. Você que talvez agora esteja me assistindo e ouvindo, você que já participou de um grupo de oração, você que já participou de alguma pastoral, você que já desenvolveu algum trabalho na igreja, talvez você esteja em casa hoje, frustrado por alguma coisa, alguma situação, por uma desistência, algo que não deu
se deu, né, da forma que você pensava, não sei. Talvez você esteja parado. E o Senhor te exorta hoje através desta palavra. Levanta-te e anda. Vem para o meio, você é importante. A igreja Jesus quis contar e precisar de você. Então veja que grande humildade de um Deus que tudo pode querer e quis contar comigo e com você no anúncio da igreja, no anúncio da palavra. Então levante a cabeça, sacode a poeira e recomeça. Talvez você esteja na condição do filho pródigo. Talvez você esteja aí nas lavagens do mundo. Talvez você voltou à vida velha e aí até pensa em voltar, mas fica com aquela coisa, que vão dizer, o que vão falar, talvez não vão me acolher, talvez vão me olhar assim. Não importa. Não importa o que vão pensar ou dizer, importa que Cristo te quer. Cristo, como aquele pai da parábola do filho pródigo, todo santo dia ele está ali na expectativa da tua volta. Por isso, alegra o coração de Deus e volta para o teu grupo de oração, volta para a pastoral da qual tu fazia parte, volta a servir na igreja como tu servia. Busca o retorno, busca o sacerdote, faz uma profunda confissão e recomeça, porque a única coisa que vamos encontrar, meus irmãos, é o serviço que nós estamos fazendo para Cristo. É os nossos passos que estamos dando para o Senhor. É o nosso trabalho para o Senhor, trabalho não pelaquilo que perece, mas pelaquilo que é eterno. É a nossa visão de céu. Embora desenvolvemos um trabalho aqui na igreja militante, na igreja peregrina, mas aqui nesse trabalho, né, com a ponta da cruz na vertical ligando ao céu, né, e a travessa da cruz na horizontal, fazendo um trabalho, atingindo a humanidade, mas levando essa ligação ao céu. Nunca esquecer que todo trabalho nosso, ele inicia aqui, mas ele tem um destino, chegar ao céu, né? O nosso destino é o céu. Todo trabalho na igreja, todo trabalho da igreja, né, ele conduz para o céu, deve conduzir para o céu, deve conduzir para o eterno. Então, levante a cabeça, meu irmão, minha irmã, retorna, sacode a poeira, porque se trata da salvação da tua alma, se trata do eterno que tu podes perder, esse eterno já conquistado. Então, não vamos perder tempo, não vamos desistir, vamos continuar, vamos levantar a nossa cabeça e vamos dizer sempre ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu te busco, não somente pela comida que perece, mas por aquela que dura para a vida eterna, porque eu quero o céu, eu quero a eternidade. E Jesus deu a vida justamente por isso. Jesus deu a vida justamente por isso. Meu reino não é deste mundo, ele deixou bem claro a Pilatos. Ele deixou bem claro às autoridades civis e religiosas da época: meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui formar um reino neste mundo. Pelo contrário, eu vim aqui libertar o meu povo. Libertar o meu povo que está condicionado somente com a visão de terra, para resgatar a visão de céu. Um céu, obras, entrega de vida e coração que possa levar ao céu. Porque há trabalho que nos leva mais para o inferno do que para o céu. E aí é onde a gente deve fazer um discernimento. Fazer um discernimento muito profundo daquilo que o Senhor quer que a gente realize no seu santo nome. Por isso, a exortação, finalizando essa pregação de hoje, é para você. Sinto no meu coração que você, que agora me escuta, talvez esteja nesse contexto de uma desistência, de um afastamento por uma situação, talvez que lhe aconteceu, por um pecado, por uma recaída. E aí é onde nós devemos entender que a misericórdia de Deus nunca vai desistir do pecador. A misericórdia de Deus nunca vai desistir do pecador. Coloque isso na tua cabeça, toma consciência disso. Nunca. Deus ama o pecador, embora abomine o pecador será sempre amado, querido e buscado. Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Foi isso que ele disse a Zaqueu.
Foi isso que ele disse a Zaqueu. Foi isso que ele disse a Mateus, na casa de Mateus. Eu não vim chamar aqui os sãos, mas sim os doentes. O médico existe para quem está com um problema de saúde e não para quem está bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para o coração misericordioso do Cristo, vamos levantar, ouvir a sua voz e seguir em frente. Santa Faustina, ela recebeu a visão do Cristo misericordioso, onde ele dizia: Faustina, diz aos meus amados que o pecado dói no meu coração. Mas diz a eles, Faustina, que muito mais dói quando eles pecam e não recorrem à minha misericórdia, que pode os libertar dessa chaga do pecado, que pode os libertar desse veneno mortífero que é o pecado. Lembremos aquela passagem lá de número 9, 21, das serpentes ardentes, né? Mordia e o povo de Israel começava a morrer, a perecer, e aí foi feita aquela serpente de bronze, prefigurando Cristo na cruz. Então, Cristo na cruz é essa salvação. O pecado nos morde, né? E pecado mortal, que vem com aquele veneno mortífero, e a gente olha para Cristo na cruz, através do sacramento da penitência, e aí aquela graça vem nos curando como um antídoto, nos protegendo e nos limpando daquele veneno mortífero que nos pegou através do pecado cometido. Olha para Cristo misericordioso, levanta a cabeça, assume a tua missão, acolhe o que te foi proposto, né, no teu grupo, na tua pastoral, pelo pároco. Não sei aonde você estava encaixado, só sei que você tem que voltar. O mais rápido possível você tem que voltar. Procura o sacerdote, confessa urgentemente. Volta. Cristo te chama, Cristo te ama, Cristo te quer. E a messe é dele. E ele bota a operar o que ele quer. E tu és chamado, escolhido e amado. Retorna, filho amado, filha amada. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais um momento da reflexão do Santo Evangelho aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Paz e bem.